computador. Então, a gente está gravando essa palestra e depois a gente vai fazer uma edição especial dela para disponibilizar para quem não pôde estar acompanhando ao vivo esse webinar aí. Então, vou passar, então, diretamente a palavra para o professor Alexandre, agradecendo mais uma vez ele por ter aceito o convite. E, por favor, professor Alexandre, a palavra é sua. Muito obrigado, Hélio, obrigado pelo convite, obrigado a todos aí pela presença. Deixa eu só começar a compartilhar. Acho que vocês estão vendo, né? Então, eu vou falar sobre a minha área, como o professor Hélio estava falando, eu vou falar sobre a minha área de pesquisa e docência, que é a área de inteligência artificial, mais especificamente a área que hoje domina a inteligência artificial, que é a área de machine learning. Hoje, machine learning é quase um sinônimo de inteligência artificial, e é isso que nós fazemos aqui no meu laboratório, que eu também vou falar um pouco sobre ele, que é o LabDAPS, que é o Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde, aqui da Faculdade de Saúde Pública da USP, onde eu sou professor do Departamento de Epidemiologia. Então, bom, bem rapidamente, deixa eu tirar isso aqui para ter certeza que não está na frente. Então, bem rapidamente, eu queria falar mais sobre as pesquisas, né, que temos envolvido na área, mas é sempre importante a gente fazer uma pequena introdução para quem não esteja por dentro. Já vi que vocês já tiveram alguns eventos de inteligência artificial, né, então imagino que as pessoas que costumam acompanhar esses webinars já estão por dentro, mas é sempre bom relembrar. Então, o que é machine learning? Tá? Então, são máquinas aprendendo regras de decisão a partir de exemplos. Tá? Então, existem duas formas de máquinas tomarem decisões inteligentes, né? Ou seja, de inteligência artificial. Existem duas formas de você conseguir isso. Em primeiro lugar, você inserindo as regras no computador, no algoritmo, para ele tomar a decisão. Tá? Então, você vai inserindo as regras, por exemplo, como identificar spam de e-mails. Tá? Você vai inserindo no computador, no algoritmo, as regras para identificar spam de e-mails. Isso é uma forma que hoje nós chamamos de inteligência artificial clássica, tá? O boa e velha inteligência artificial. Que são máquinas tomando decisões a partir de regras estabelecidas por humanos. E você tem o machine learning, o aprendizado. Né? A máquina aprendendo as regras de decisão a partir dos dados, a partir dos exemplos. Isso é machine learning. Tá? Então a gente não ensina mais o computador a tomar uma decisão inteligente, nós deixamos o computador ir aprendendo as regras de decisão para tomar essa decisão inteligente a partir dos exemplos, a partir dos dados. Tá? Então, é isso que estamos interessados em machine learning. Em desenvolver essas regras, em garantir que os algoritmos aprendam essas regras complexas, tá? E toda decisão inteligente, de fato, é complexa. Então, os algoritmos aprendem essas decisões complexas, essas interações complexas de fatores, levando a uma decisão inteligente. O que é extremamente importante na área da saúde. Né? Não existe nenhuma área tão difícil, tão complexa como a área da saúde. Tá? Nenhuma área envolve tantos fatores que interagem de uma forma tão complexa como é a área da saúde. Por exemplo, né, ninguém vai a óbito só por causa de um único fator. Tá? Ninguém vai a óbito só porque é sedentário. Ninguém vai a óbito só porque se alimenta mal. É uma interação complexa de uma quantidade imensa de fatores. Tá? De fatores socioeconômicos, fatores demográficos, presença de fatores de risco, presença de doenças, fatores genéticos, fatores ambientais, que interagem de uma forma complexa, levando a problemas graves de saúde, levando a óbito, e é exatamente para isso que o machine learning funciona tão bem. Os algoritmos conseguem aprender as nuances nos dados. Tá? Não deixam passar nenhum detalhe em relação a essa interação complexa de fatores que levam aos problemas graves de saúde. Então, estamos interessados exatamente nisso, em tomar uma decisão inteligente. Tá? Não estamos tão interessados em interpretar o motivo para essa decisão inteligente. É possível, tá? Mas isso vem depois. Tá? Em primeiro lugar, nós queremos desenvolver algoritmos que tomem a melhor decisão possível dos pacientes.
Tá? Depois nós conseguimos interpretar, segundo várias técnicas, tá? Essa questão de que machine learning é uma caixa preta, é uma coisa totalmente ultrapassada. Hoje temos dezenas, centenas de técnicas onde conseguimos explicar a decisão dos algoritmos. Tá? Algoritmo não é magia, não é milagre, é um conjunto de operações matemáticas. Então, obviamente, conseguimos tirar a informação de como ele está tomando essa decisão. Mas não é o nosso foco é tomar a melhor decisão possível. Por que isso é importante? Por que tomar a melhor decisão possível é tão importante, sendo esse o foco? Porque isso nos libera para modelar a real complexidade do mundo. Tá? A partir do momento que eu não preciso dar uma justificativa simplista para minha decisão inteligente, eu consigo modelar a real complexidade do mundo. Como eu falei para vocês, nenhuma área é tão complexa quanto a área da saúde. Tá? Então, se eu quero tomar uma decisão inteligente na área da saúde, eu não posso ficar com regras simplistas. Eu não posso ficar com regras que nem a gente tem hoje de prioridade de vacinação. Tá? Isso é uma coisa completamente arcaica, né? De você falar que vou começar a vacinar segundo grupos de risco, que é uma abstração que não existe. O que existe? Risco individual. Risco individual existe. Precisa ser modelado via essa complexidade de fatores individuais que as pessoas têm. E é exatamente isso que o Machine Learning faz. Tá? Então, se a gente tivesse os dados de todas as pessoas do Brasil, né, e os seus fatores de risco, e as suas informações demográficas, socioeconômicas, doenças, etc., a gente conseguia fazer uma ordenação de fato de prioridades. Não essa abstração simplista, que é fatores de risco. Tá? Onde a gente tem aí várias pessoas dentro dos fatores de risco que pegaram Covid e não tiveram quase nenhum sintoma de Covid. Tá? Apenas tiveram sintomas muito leves. Né? Por quê? Porque o fator de risco é uma abstração simplista. Tá? O que existe é risco individual. E é isso que o Machine Learning faz. Então, o Machine Learning leva em consideração todas as características da pessoa. Consegue entender toda essa interação de fatores. Tá? Aqui nesse exemplo aí de prioridade de vacinação, falaria que essa pessoa aqui, o senhor João, ele tem um risco de 97%, por exemplo, de a óbito se ele for infectado pelo vírus SARS-CoV-2. E a ele seria, então, uma prioridade, sim. Tá? Mas não é só porque ele tem 72 anos, por exemplo. Tá? Tem que modelar essa complexidade de fatores. Alexandre, você está ainda no primeiro slide. Você está mudando os slides ou não? Não, eu estou no primeiro, eu tenho poucos slides. Tá bom, desculpe, não, tá. É isso aí. Tá bom. Tá? Eu tenho poucos slides. Então, modelar essa complexidade aí de fatores, é isso que o Machine Learning faz. Então, entende o que está por trás dessas interações e modela esse resultado final. Tá? Então, só para trazer essa introdução, tá? Como eu falei, vocês já devem ter visto isso em outros webinars, mas para quem não conhece, entender aí o que está por trás dos algoritmos de Machine Learning. Então, eu vou trazer agora alguns exemplos para vocês, tipo de pesquisas que temos envolvido aqui no LabDAPS, aqui no nosso laboratório. Então, o LabDAPS é o laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da USP. E apesar de toda a crise da ciência, a gente tem a felicidade de ter o financiamento da FAPESP, do CNPq, da Fundação Lehman e da Microsoft. Então, o primeiro estudo que eu queria colocar para você, o primeiro artigo, né, nós publicamos na Epidemiology, foi o primeiro artigo da Epidemiology de Machine Learning. Epidemiology, para quem não conhece, aí é uma das principais revistas aí da área da saúde. E nós desenvolvemos algoritmos para predizer qual é a expectativa de vida de cada município brasileiro, cada cidade brasileira. Tá? E nós desenvolvemos algoritmos e mostramos que os algoritmos acertam. Tá? Qual que é a expectativa de vida, dada as características desse município, quantos anos em média as pessoas estão vivendo. Tá? E a gente mostra que eles acertam. E aí entramos no segundo passo, que é identificar o que nós chamamos de overachievers. Né? Municípios que superam a expectativa. E municípios que ficam abaixo da expectativa. E começamos a analisar o que esses municípios fazem diferente. O que eles estão investindo em saúde diferente. Tá? Encontramos que os municípios que superam a expectativa são aqueles que mais investem em atenção primária.
Tá? São aqueles que têm mais estratégia de saúde da família, são aqueles que têm mais vacinação infantil. Tá? Então, na nossa conclusão é que são esses municípios que estão tendo mais retorno em termos de expectativa de vida. Em segundo lugar, isso foi uma pesquisa publicada pela minha aluna de doutorado, que agora é professora na Fiocruz, que ela fez um tutorial, o primeiro tutorial em português, de Machine Learning em saúde, onde ela usa dados reais de idosos em São Paulo para fazer esse tutorial e mostra como otimizar os algoritmos utilizando predição de óbito em idosos aqui do município de São Paulo. Em terceiro lugar, esse aqui foi um artigo de uma área bem quente hoje em saúde, que é a questão dos cuidados paliativos. Tá? Essa questão de que, será que queremos manter intervenções agressivas nos pacientes até o último segundo de vida? Será que para pacientes em fase terminal, será que não é mais interessante focar na qualidade de vida, diminuir a dor, etc. Mas para fazer cuidados paliativos, você precisa ter uma boa predição da gravidade desse paciente. Tá? Porque você não quer interromper uma intervenção ou diminuir a intensidade de uma intervenção que vai fazer esse paciente viver muitos anos com qualidade de vida. Tá? Então, o que nós fizemos aqui, fizemos exatamente isso. Vamos predizer quanto tempo de qualidade de vida, então aqui já não é mais óbito, aqui é qualidade de vida, os pacientes internados em UTI e com câncer, ou seja, pacientes graves, vão ter pela frente, e é indicar possíveis candidatos, se for do interesse do paciente, interesse da família, interesse do médico, possíveis candidatos a iniciar cuidados paliativos, essa questão de focar mais na qualidade de vida e menos em intervenções agressivas. E por último, aqui é um outro tutorial, aqui é um tutorial mais técnico, publicado pelo pós-doc aqui no laboratório, onde ele já usa o Python e já coloca muito mais detalhes e vai muito mais a fundo de como otimizar um algoritmo para tomar decisões inteligentes na área da saúde. Tá, então, só para mostrar aqui alguns resultados mais recentes nossos e mais práticos. Então, isso aqui foi uma pesquisa que foi aprovada para publicação agora, ela está para sair, foi financiada pela Fundação Bill e Melinda Gates, onde nós desenvolvemos algoritmos com os dados automaticamente coletados no sistema de saúde do Brasil. Será que só com esses dados eu já consigo predizer bem qual recém-nascido vai a óbito no primeiro mês de vida? Tá? Ou seja, uma morte neonatal, né, nos primeiros 28 dias de vida. Utilizando apenas dados automaticamente coletados. Tá? Nós desenvolvemos algoritmos para aprenderem com os dados de 2012 a 2016. Eles aprenderam com os exemplos de 2012 a 2016 e vimos se esses algoritmos que aprenderam as regras lá atrás funcionavam bem para o ano seguinte, 2017. Tá? Esses resultados foram bem surpreendentes. Tá? Então aqui no eixo do X é a probabilidade que o algoritmo dá para cada recém-nascido ir a óbito no primeiro mês de vida, e no eixo do Y é quantos desses de fato vão a óbito no primeiro mês de vida. Tá? Então quando o algoritmo fala que é alto, por exemplo, 90%, a gente vai lá e checa, e entre esses bebês, cerca de 90% de fato vão a óbito. Quando o algoritmo acha que é média, quando ele fala que a probabilidade é média, por exemplo, 50%, a gente vai lá e checa, e entre esses, cerca de 50% vão a óbito. Quando ele fala que é baixa, por exemplo, 15%, a gente vai lá e checa, cerca de 15% vai a óbito. Então aqui o algoritmo ele teve o que a gente chama de uma boa calibração. Tá? Não só acertar o sim ou não, mas acertar a probabilidade. Então, que é uma coisa bem mais forte, bem mais interessante. Ele está para sair publicado aí nas próximas semanas. E trazendo para o nosso dia a dia, né, a questão de machine learning, né, nessa questão aí que ocupa aí quase o nosso dia inteiro, né, de preocupação, que é a questão da pandemia. Então, como é que machine learning pode auxiliar numa pandemia? Então, nessa pandemia, tivemos um pouco de azar nesse sentido, onde machine learning em saúde é uma área que está em explosão, mas não está madura o suficiente para colocarmos hoje os algoritmos em prática. Nós estamos descobrindo como os algoritmos funcionam e para que eles funcionam na área da saúde. Tá? Mas temos várias pesquisas, eu vou mostrar essas pesquisas que temos desenvolvido, que já indicam o potencial aí para estarmos prontos para uma possível nova pandemia.
Então, como é que o machine learning pode auxiliar numa pandemia? Em primeiro lugar, evitando uma pandemia. Tá? De duas formas. Em primeiro lugar, monitorando rede social, tá? Que foi feito nessa pandemia. Tá? Existe uma startup do Canadá chamada Blue Dot, que lançou um alerta em 2019 que algo estranho estava acontecendo em Wuhan. As pessoas estavam se queixando nas redes sociais de sintomas anômalos para a região nessa época do ano. Eles lançaram um alerta. Obviamente ninguém levou a sério, né? Não tínhamos uma pandemia dessa magnitude há 100 anos, então ninguém levou a sério. Mas eles têm documentado que eles lançaram de fato esse alerta via monitorar a rede social. Então, evitando, né? Então, no futuro, a gente espera que numa próxima pandemia seja levado a sério esses alertas e se consiga que esse vírus não saia dessa cidade, dessa região. Tá? Então, em primeiro lugar, monitorando a rede social. Em segundo lugar, monitorando o serviço de saúde por sintomas. Tá? Então, uma pesquisa que nós temos, a minha aluna de doutorado está escrevendo o artigo agora, foi uma parceria com a Fiocruz do Rio, onde nós desenvolvemos algoritmos em pacientes com sintomas de arbovirose, tá? Que seria dengue, zika, chikungunya. Paciente com sintomas de arbovirose, qual dessas 3 arboviroses o paciente provavelmente tem? Tá? Então, dadas as características do paciente e seus sintomas, treinamos algoritmos para aprenderem a falar, o paciente com essas características, com esses sintomas, provavelmente tem zika, tá? Ou provavelmente tem chikungunya, ou provavelmente tem dengue. Tá? E ela mostra que ela consegue fazer isso muito bem. Então, qual que é a nossa ideia aqui? É ter esses algoritmos rodando no sistema de saúde, sempre, e fazendo essas predições. Zika, esse é chikungunya, esse é dengue. E monitorando a taxa de acerto desse algoritmo. Por quê? Porque se de repente o algoritmo começar a errar muito, pode ser um sinal de uma nova doença, de uma nova arbovirose, que nem a gente teve com Zika recentemente. Tá? Então aí já lançar o alerta direto para nós e pro sistema de saúde, avisando que tem algo estranho acontecendo aqui nessa região. De repente eu comecei a errar muito. Não sei o que está acontecendo aqui. Tá? Então, em primeiro lugar, evitando uma pandemia, em segundo lugar, mitigando uma pandemia. Como é que se consegue fazer isso? De duas formas. Melhorando o diagnóstico e melhorando o prognóstico. Tá? Então, uma doença nova, ainda não se sabe, não se tem muita experiência no diagnóstico e nem identificar a gravidade desse paciente no futuro. Tá? Por que o diagnóstico é importante? Porque o nosso padrão ouro hoje de diagnóstico de COVID é o RT-PCR, o exame de swab, que existem relatos aí de vários dias para sair resultado, até de semanas para sair resultado. Tá? E nesse meio termo, o médico tem que tomar uma decisão, tá? Em relação ao isolamento do paciente, início de medidas preventivas, etc. Então, será que só com dados rapidamente coletados, será que eu consigo dar uma ideia para o médico de qual é o risco desse paciente ter de fato Covid? Eu vou mostrar que a gente conseguiu fazer isso muito bem. Em segundo lugar, prognóstico. Então, dado que o paciente tem Covid, qual é o risco dele precisar de ventilação mecânica, acabar na UTI e até ir a óbito? Tá? Também vou mostrar os resultados. Então, em primeiro lugar, questão de diagnóstico. Então, isso foi uma parceria que a gente tinha com a Einstein aqui em São Paulo, que foi o primeiro hospital a ter muitos casos confirmados de Covid no Brasil. Tá? Então, publicamos esse artigo em abril de 2020. Tá? Então, já faz mais que um ano que já publicamos esse artigo. Publicamos com os dados dos primeiros pacientes do Einstein, 235, ou seja, pouco número de pacientes. E, primeiro, tentamos fazer o quê? Vamos ver só com as variáveis mais rapidamente coletadas pelo hospital. A gente consegue ter uma ideia de se esse paciente tem Covid ou não tem Covid. Tá? Esse paciente que está com sintomas de Covid, está com suspeita de Covid. Então, usamos dados de sexo, idade e exame de sangue, resultados do hemograma. Tá? Que são coletados aí na primeira hora da chegada do paciente. E já saem, já são disponíveis na primeira hora. O que nós encontramos? Os resultados também foram bastante surpreendentes. Conseguimos uma alta performance preditiva dos algoritmos. Então, de novo, quando o algoritmo falava que era alta probabilidade
a gente ia lá checava, e para esse paciente, de fato, grande maioria deles tinha, quando falava que era médio, cerca de metade tinha, quando falava que era baixa, pouquíssimos tinham. Então esse artigo foi publicado, como eu falei, em abril do ano passado, né, e desde então os resultados foram o primeiro grupo a descobrir isso no mundo, tá? Então já temos 60 citações científicas, né, um artigo de apenas um ano. Então esses resultados foram confirmados aí por vários grupos ao redor do mundo, em outros países, com outras amostras, que apenas com dados sexo, idade e hemograma é possível predizer muito bem o risco do paciente de fato ter Covid. E, em segundo lugar, a questão do prognóstico. Então esse artigo foi publicado recentemente na Scientific Reports, que é uma revista aí do grupo Nature, onde nós desenvolvemos algoritmos para predizer, dado que o paciente tem Covid, qual a probabilidade dele ir a óbito, precisar de ventilação mecânica e ir para a UTI. Aí mostramos que algoritmos aprenderam muito bem. E entramos numa outra área de muito interesse nosso, que é a questão do algoritmo multiuso, ou algoritmo universal. Ou seja, será que o algoritmo que aprende a predizer um problema de saúde, ele acerta o outro problema de saúde? Tá, e nós mostramos aqui que sim. Tá, então, mesmo um algoritmo que nunca viu um caso de óbito na vida, o fato dele saber, dele conseguir predizer bem risco de UTI, faz ele também conseguir predizer bem risco de óbito. Tá, então ele entendeu prognóstico negativo, ele entendeu gravidade do paciente, tá, que é uma área bem de bastante interesse para nós. Então tudo isso nos levou a criar a rede Yakov-BR, que é a inteligência artificial para a Covid-19 no Brasil, coordenada aqui por nós, da Faculdade de Saúde Pública da USP, mas com a participação aí de outras universidades, e temos aí a felicidade de ter o financiamento do CNPq. Então temos essa rede de hospitais nas 5 regiões brasileiras, onde estamos finalizando a coleta de dados, vamos desenvolver algoritmos para diagnóstico e prognóstico de Covid-19 e ver o quanto esses algoritmos são transferíveis nas diferentes regiões brasileiras, que é uma coisa que nós não sabemos ainda em Machine Learning. Então, será que o algoritmo que é desenvolvido para tomar decisões inteligentes em São Paulo, será que ele funciona bem em Campina Grande? Será que ele funciona bem em Porto Alegre? É uma coisa que hoje a gente não sabe em inteligência artificial em saúde. Então vamos tentar descobrir isso nessa pesquisa, além de muitos outros subprojetos que temos. Então hoje temos cerca de 30 hospitais na nossa rede, tá? Estamos aí no Brasil inteiro com esses dados para desenvolver essa pesquisa específica. E, né, tivemos a felicidade de receber recentemente o prêmio Abril Idasa de Inovação Médica pelos nossos primeiros resultados dessa pesquisa. Tá, então, se alguém ficou interessado em ir mais a fundo na questão de Machine Learning em saúde, então eu dou o curso de verão aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP, que é aberto a todos. Tá? Então temos 80 vagas para o próximo ano. Tá? As vagas vão abrir em outubro, costumam esgotar bem rapidamente, então fiquem atentos se vocês tiverem interesse ao dia e ao horário que elas abrem. Tá? Elas costumam esgotar aí nos primeiros minutos. Tá? E é aberto a todos, e aqui nós colocamos de fato a mão na massa, tá? Onde nós desenvolvemos os algoritmos com dados reais, desde o início, tá? Como otimizar algoritmos para tomar decisões inteligentes em saúde. Tá? E o curso de verão aqui é aberto a todos. Tá? Como eu falei, esse ano vamos ter 80 vagas abertas. Aí. E a USP colocou online, no YouTube, gratuitamente, as minhas aulas teóricas também. Tá? Então é só procurar o meu nome lá no YouTube que vocês encontram a parte teórica, onde eu entro, né, faço uma introdução e rapidamente entro em algumas questões mais técnicas sobre inteligência artificial em saúde. Tá? Então eu queria terminar com uma reflexão. Tá? Que essa questão de que as pessoas têm visto cada vez mais os algoritmos presentes na nossa vida. Tá? E algumas pessoas estão ficando um pouco preocupadas com essa questão de uma vida guiada por algoritmos. Tá? E de fato está guiando a nossa vida cada vez mais. Tá? Então desde o momento que a gente acorda, né, então as pessoas acordam, elas abrem alguma rede social. Né? O que aparece primeiro na rede social? É uma predição de quem que é o teu melhor amigo, daquilo que você quer ler. É um algoritmo de machine learning. Tá? Daí as pessoas pegam o carro para ir trabalhar.
normalmente ligam o Waze. O que é o Waze? É uma predição da melhor rota, é um algoritmo de machine learning. As pessoas chegam no trabalho, elas abrem o Google, né, fazem alguma pesquisa no Google. O que é o Google? É uma predição do site que você está procurando, é algoritmo de machine learning. Tá? Aí ela chega em casa e acha que ok, agora acabou de algoritmo guiando a minha vida, e elas abrem o Netflix. O que aparece ali no Netflix? Sugestões para você. É uma predição do que você quer assistir, é um algoritmo de machine learning. Então, cada vez mais, nosso dia a dia é orientado, é guiado por algoritmos de machine learning, e algumas pessoas estão ficando preocupadas. Mas o que machine learning está permitindo? Machine learning está permitindo uma melhor alocação dos nossos recursos, principalmente os nossos bens mais preciosos, que é o nosso tempo e o nosso dinheiro. Tá? Então, ficar preso no trânsito quando tem uma rota melhor, não é isso que me torna humano. Clicar um site errado, que não é o que eu estou procurando, não é isso que me torna humano. Assistir uma série que eu não quero assistir, não é isso que me torna humano. E à medida que vai sobrando mais tempo e mais dinheiro, graças a melhores decisões pelo auxílio de algoritmos de machine learning, vai sobrando mais tempo e mais dinheiro para fazermos o que de fato importa na nossa vida. Então, o algoritmo não passeia meu cachorro. O algoritmo não abraça meus pais. O algoritmo não bebe um chopp com os meus amigos depois de dia de trabalho. E à medida que vamos tomando melhores decisões ao longo do nosso dia, graças a machine learning, vai sobrando mais tempo e mais dinheiro para fazermos exatamente isso que nos torna humanos. E eu acho que, no fim das contas, machine learning vai liberar o nosso potencial como seres humanos. Então, queria agradecer de novo o convite e a presença de todos. Nada disso seria possível sem a grande equipe que temos no LabDAPS. Então, hoje temos 17 pesquisadores trabalhando todos os dias em desenvolver algoritmos de machine learning para melhorar decisões de saúde. Então, temos desde alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquisadores visitantes, professores de ano sabático. Então, temos, de fato, uma grande equipe que é graças a eles que todos esses resultados, né, os recentes e os que estão para sair, graças a eles que tudo isso é possível. Então, queria agradecer mais uma vez a toda a nossa equipe. Então, temos o site para quem tiver mais interesse nas pesquisas, o meu Twitter. Os alunos fizeram o Instagram do laboratório, tá, que eles estão tocando, então sigam lá, eles têm muito orgulho aqui do novo site, do novo Instagram do laboratório. E aqui, por último, meu e-mail de contato. Então, é isso, queria agradecer de novo pelo convite, pela presença de todos. Beleza. Será que foi um algoritmo que você criou para cravar 30 minutos certinho? Experiência. Muito bom. Mas, enfim, foi ótimo. Queria aqui já agradecer aqui a presença do Sr. Simval Dorigon, que está nos acompanhando, está sempre nos acompanhando aqui nos nossos webinars. Mas, Alexandre, eu achei realmente sua apresentação muito apropriada e realmente os resultados que você apresentou, eles são realmente, como você falou, impressionantes, né? O que é possível a gente conseguir fazendo toda essa programação. No início, você tentou caracterizar o machine learning, né, e colocou duas possibilidades. Essa parte eu queria que você explicasse um pouquinho mais. Quer dizer, no caso, você falou o seguinte: você pode ter um algoritmo que ele já toma a decisão, ou um algoritmo que a própria máquina vai tomar a decisão a partir dos dados. Você pode fazer uma coisa que é um algoritmo que já foi baseado nos dados, ou deixar que o algoritmo, a partir dos dados, ele tome a decisão. Você pode explicar um pouquinho melhor como é que é cada uma dessas duas opções?
Na verdade, não é tomar decisão, é aprender as regras de decisão, né? Então, existem duas formas, né, que o algoritmo consegue aprender, né, a tomar uma decisão, que é ou você insere essas regras. Tá? Então, outro exemplo, né, eu falei o exemplo de spam de e-mails, mas um outro exemplo era como é que era o Google Tradutor até 2016. Até 2016, o Google Tradutor era um conjunto de regras de gramática e de dicionários. Tá? Que as pessoas iam lá e colocavam um conjunto de regras de dicionários e gramática. Então, essa palavra em inglês significa essa palavra em português. Né? Depois desse verbo vem esse adjetivo normalmente. Então, você vai colocando em um conjunto de regras aí, que as pessoas foram colocando lá dentro mesmo. Né? Então, diretamente, inserindo as regras no algoritmo. Tá? Isso é uma forma, que hoje a gente chama de boa e velha inteligência artificial. Existe a outra forma, que é o quê? Você coloca exemplos e o algoritmo vai aprendendo as regras com exemplos. Tá? Então, como é que é o Google Tradutor hoje? Você coloca milhões de textos no original e milhões desses mesmos textos traduzidos pelos melhores tradutores. E o algoritmo ele vai identificando padrões nos dados e vai aprendendo as regras via esses exemplos. Então, essa é a grande diferença. Ou você insere as regras no algoritmo, tá? Ou você deixa ele aprender as regras com os dados, com os exemplos que você vai colocando nele. Ele vai desenvolvendo suas próprias regras. Tá? Então, isso é machine learning, os algoritmos aprendendo as regras via exemplos. Tá? Isso que diferencia a inteligência artificial clássica dessa área que, como eu falei, hoje domina a inteligência artificial, que é a machine learning. Tá? Os algoritmos, eles vão, com exemplos, eles vão desenvolvendo as suas regras para entender como tomar uma decisão inteligente. Tá? Isso significa que ele consegue aprender muito mais nuances. Tá? Então, às vezes, a gente nem sabe as regras. Né? A gente acha que a gente sabe, sei lá, diferenciar um gato de um cachorro. Tá? Mas a gente não sabe explicar muito bem por que um é um gato e outro cachorro. Ah, porque o cachorro é maior. Não, existem muitos cachorros pequenos. Ah, o gato é mais magrinho. Não, existem muitos cachorros mais magros. Ah, o gato tem bigode. Mas peraí, alguns cachorros também têm bigode. Então a gente não consegue explicar, né, porque a gente desenvolveu regras complexas na nossa cabeça. Tá? E regras baseadas em exemplos. Então, regras complexas baseadas em exemplos. Fomos aprendendo e é assim que normalmente decisões inteligentes funcionam. Decisões inteligentes é difícil você explicar de uma forma simplista. Então é difícil você ensinar ao computador de uma forma simplista. Tem que deixar ele aprender com experiência, que é como nós aprendemos. Tá? Então aprendemos a diferença de um cachorro para um gato via exemplos. A gente não recebeu um conjunto de regras. A gente aprendeu via exemplos. Os nossos pais avisavam, passava um cachorro, filho, isso é o cachorro. Passava um gato, filho, isso é o gato. E a gente foi criando as nossas regras próprias. Então a gente não recebeu um conjunto de regras pré-definidas. Então é assim que a inteligência se forma. E é assim que os algoritmos hoje são desenvolvidos. E esses algoritmos, eles são feitos, a programação dele, em que linguagem você trabalha? A gente usa o Python. A gente usa o Python. A gente usa o Python no laboratório, que é a linguagem que, né, a maioria das descobertas são feitas. Né? Então, para estarmos dentro do estado da arte, né, trabalhamos com o Python. Antes, há uns anos atrás, a gente usava o R, né, que na área da saúde se usa muito o R ainda, tá? Mas como nós somos um laboratório dentro da área da saúde, mas especializado em machine learning, temos muitos ganhos aí de usar o Python, né, em termos de flexibilidade, de rapidez da chegada do estado da arte. Né? Então já faz uns 2, 3 anos aí que o nosso laboratório usa exclusivamente o Python. Me diz também o seguinte, você quer falar um pouquinho da tua trajetória, quer dizer, como é que você se envolveu nessa área aí, como é que foi esse envolvimento, esse interesse para essa área, como é que surgiu? Então, eu sou economista, eu sempre tive muito interesse em análise de dados, né, para melhorar decisões, e nenhuma área aí é tão difícil, né, e tão complexa quanto a área da saúde para tomar decisões, né, então essa questão aí de informação perfeita, de racionalidade de mercado, né? É uma coisa que sempre me atraiu, né? Em como melhorar decisões sendo os humanos muitas vezes não racionais. Né? Como é que a gente ajuda essa nossa irracionalidade, que a gente toma muitas decisões erradas ao longo do nosso dia, será que a gente tiver um subsídio, principalmente quando estão envolvidas decisões de vida ou morte? Né? A gente tem um subsídio para auxiliar em melhores decisões, né? E não tem nenhuma área que gera tantos dados
nenhuma área que seja tão difícil e tão complexa quanto a área da saúde, né? Então, é bem natural aí que quem gosta de análise de dados e desafios complexos, né, acabem indo para essa questão de auxílio ao diagnóstico, ao prognóstico de doença. E no caso também, vários trabalhos que você apresentou, no caso, por exemplo, né, que uma das coisas que foi muito desenvolvida no ano passado, né, que o próprio governo desenvolveu também, era essa questão, né, da mobilidade, né, como que a mobilidade das pessoas dentro da pandemia, e elas tinham, né, o pessoal chegava num ponto e falava, olha, é o seguinte, para que a gente consiga ter um controle, a mobilidade tem que ter um certo patamar. Vocês atuaram nessa área também de mobilidade ou não? Não, na área de mobilidade não. Essa questão, então eu fui até bastante crítico a algumas coisas de projeção de casos, né, que teve no início da pandemia se fez muito, né, projeção de casos, né, quantos casos a gente vai ter, que foi uma coisa que me deixava desesperado, né, e o tempo mostrou que eu estava certo de ficar desesperado mesmo. Porque como é que você faz uma predição de casos futuros de uma doença que nunca aconteceu antes, né? Então, na verdade, o que as pessoas estavam fazendo ali era um jogo de chutes, no fim das contas. Eles colocavam algumas fórmulas matemáticas por trás, né? Mas eles estavam assumindo um monte de coisa por trás dessas fórmulas matemáticas que você não tinha dados para treinar, porque você não teve uma outra pandemia, né? Então, você não conseguia falar quantos casos o Brasil ia ter daqui a um mês ou daqui a 15 dias. Então, a quantidade de bobagem que foi falada nessa época foi gigantesca, né? E ninguém nem chegou perto de acertar nosso padrão de várias ondas, né? Acho que a gente está na terceira agora. Ninguém nem chegou perto, assim, foi assim, um verdadeiro desastre aí. E as pessoas fingiram que tinham conhecimento matemático, tinha conhecimento estatístico por trás, não tinha. Né? Então, eu fui bastante crítico em relação a isso. O que é muito diferente do que a gente está fazendo. Tá? O que a gente está fazendo, a gente não está projetando o número de casos no futuro, a gente está vendo, dadas as características do paciente, o que vai acontecer com ele, o que aconteceu com ele. Que isso a gente tem dados. Isso a gente tem dados individuais dos pacientes. Então, o paciente com essas características, ele tem ou não tem Covid. A gente tem os dados para treinar isso. Mas quantos casos o Brasil vai ter de uma doença que a gente não tem nenhum controle, né, que o Brasil não fez nenhum controle também, como as pessoas fizeram essa projeção aí, foi um verdadeiro, foi um momento muito infeliz aí para a ciência brasileira, e erraram feio, e eu acho que a gente precisa revisitar esse problema aí, que foi essa questão aí das pessoas falarem, então dada a mobilidade brasileira, ou dada a transmissibilidade do vírus, o Brasil vai ter 100 mil casos no próximo mês. E erraram feio. Quando eles falavam 100 mil, era 10 mil. Quando eles falavam 10 mil, era 100 mil. Por quê? Porque você não tinha esses dados. Você não tinha como treinar essa decisão. Tá? Então, acabamos não fazendo isso. Nós fizemos só as questões biológicas. Tá? Então, questão biológica, sim, você tem os exames do paciente, você consegue treinar, né, o vírus está aqui, e você consegue fazer essa predição, o algoritmo consegue aprender. Tá? Mas começar a falar de transmissibilidade de vírus, daí é uma informação que a gente não tinha, que nem hoje a gente tem, à medida que vão chegando, principalmente as novas variantes, que mudam tudo, né? A gente tá aí chegando a variante Delta, aí, que vai ser um grande desastre chegar com força no Brasil nesse momento. Então eu acabei não fazendo essas questões, então a gente trabalha com o indivíduo mesmo. Tá? Então essas projeções, precisa de dados, né? Precisa de dados de qualidade, precisa ter exemplos para o algoritmo aprender, porque se não tiver muitos exemplos, ele não consegue. O algoritmo é um conjunto de operações matemáticas. Houve, quer dizer, também muitas projeções que é o seguinte, quer dizer, essa questão que foi muito comentada também, de que hoje, inclusive, tinha um artigo do Esper Callas, que é nosso colega lá da Faculdade de Medicina, em que ele foi publicado na Folha, que ele fala que uma das coisas importantes para a questão da pandemia seria o fato de que, para que a gente não tivesse as variantes, né, você teria que ter o pessoal vacinado, né?
é o único jeito, né, quer dizer, do cara ter alguma imunidade para poder combater, porque a criação da Delta e de todas elas tem a ver com um grupo que ainda está sendo atingido, né, pelo vírus e que, enquanto ele não consegue ter algum tipo de proteção, por exemplo, seja lá qual a vacina que você tome, vocês chegaram a trabalhar um pouco sobre isso, como é que alguma projeção que poderia dizer o seguinte, quer dizer, na medida em que você tem uma determinada faixa de pessoas somente vacinadas, o que pode estar acontecendo com essa questão das variantes? Não, então, de novo, é muito, muito imprevisível, assim, a gente não tem o histórico da doença para isso, para fazer essa projeção, e tem muitos fatores que não estão sob nosso controle, né, muitos fatores aí que dependem de fatores políticos, por exemplo, dependem de presença ou não de lockdown, uso ou não de máscara por parte da população, igual você falou, a questão de que mobilidade, será que as pessoas estão tendo essa mobilidade, será que o transporte público está seguindo todas. Então tem muitos fatores completamente incontroláveis assim dentro de um modelo, né, que podem mudar, né, de um dia para o outro, literalmente mudam, né? Então hoje mudaram também as regras de São Paulo, né, em relação ao que pode abrir e o que não pode abrir. Então as coisas aí vão mudando, né? Enquanto a biologia não, a biologia é uma coisa relativamente constante entre as pessoas, né? A gente sabe que diferenças genéticas são muito pequenas entre as pessoas, o que muda são as características dela, mas à medida que você tem essa diversidade, o algoritmo ele aprende as características. Então, você tendo essa informação da pessoa, você já tem muito mais controle sobre o que você consegue predizer, o que você não consegue predizer. Você fica dependente de fatores políticos, de abertura, de mobilidade, de seguir as regras de higiene, torna tudo muito incerto, muitos fatores ali, então a gente também não fez, a gente só o que a gente consegue mesmo provar que o algoritmo consegue aprender a partir dos dados, e sempre com muita transparência, né, e sem nunca chutar, né, porque quando você faz esses estudos de número de casos, tem que chutar ali como é que vai ser a taxa de transmissão da doença, né? Como é que, se o governo vai ou não implantar o lockdown, você tem que colocar isso no modelo, porque tudo isso muda o número de casos aí que você tem. Então, no fundo, você acaba chutando, e a gente não trabalha com isso, a gente só trabalha com o rigor dos algoritmos e demonstra, obviamente, o algoritmo não é perfeito, em alguns casos a gente não consegue bons resultados, né? Então, o que em geral a gente acaba publicando, né, são os casos que a gente consegue bons resultados, tá? Mas no meio disso a gente teve aí dezenas e dezenas de estudos que a gente mostrou que, com esses dados aqui não dá para fazer uma boa predição. O algoritmo ele erra muito. Tá? Então precisa saber balancear essas duas coisas e saber aceitar quando o algoritmo não consegue aprender com os dados que ele tem disponível, que acontece bastante. Tá? Então, às vezes as pessoas querem uma predição e não tem variável forte para o algoritmo aprender a fazer essa predição, né? Só tem variável irrelevante. Aí o algoritmo não vai aprender, ele vai errar muito. Então, isso é muito importante em machine learning. E vocês têm planos, o teu laboratório, o teu grupo, de trabalhar um pouco com machine learning na educação? Vocês têm alguma projeção de fazer algum trabalho? Que agora, esse nosso grupo, recentemente, Portugal fez um estudo bastante amplo, né? Muitas participação de um grupo muito grande de alunos, para ver a influência do professor no desenvolvimento, quer dizer, do aluno. E aí eu vejo assim, quer dizer, é o que você falou, né? Esse aluno depende de onde ele está, depende da família, depende do local, depende de alguma coisa. Aí esse aluno vai estar, por exemplo, né, fazendo algum curso, né, e vai ter um professor. Como é que seria a análise, por exemplo, desse resultado final que esse aluno poderia ter em função de todas essas componentes? Vocês têm algum plano para estudar isso? Não, o nosso laboratório é exclusivo aí da área da saúde, né? A gente sabe que na ciência a gente não pode querer abraçar o mundo, senão a gente fica médio em todas as áreas, né? E a gente quer ser o melhor do mundo dentro da área da saúde, então a gente precisa focar um pouco para não perder o nosso foco, mas de fato na área da educação é extremamente interessante essa sugestão aí que você colocou, né? Então você consegue falar, esse aluno nessa escola que tem essas características, ele vai ter um resultado de tanto.
Tá? Enquanto esse aluno com as características de uma outra escola, com uma outra filosofia, ele vai ter um resultado de também. Aí depende do que você considera resultado, né? Pode ser, né, o máximo de educação, pode ser salário futuro, pode ser satisfação pessoal no futuro, etc. Mas aí você consegue, assim, fazer isso. O algoritmo ele consegue aprender com todos os alunos que apareceram nessa escola, com as características desse aluno. Alguns tiveram sucesso no futuro e outros não tiveram, e o algoritmo vai aprendendo que tipo de aluno nessa escola vai tendo sucesso. Então, no futuro, você pode chegar a esse ponto, com certeza. Conseguir saber qual que é a escola que vai fazer com que o meu filho tenha a maior satisfação pessoal quando tiver 30 anos. Então, o maior grau de felicidade, ou o maior salário. E aí você vê que tipo de escola, né? Seria uma escola mais rígida, uma escola que incentiva mais a criatividade, uma escola, né, que foca mais no esporte. Né? Então, acho que com certeza no futuro você vai ter isso, você vai conseguir otimizar aí qual tipo de educação mais adequada para o seu filho, em vez da gente fazer o que a gente faz hoje, que é colocar todo mundo na mesma coisa, né? Que é a mesma coisa que a gente faz com saúde. Né? Então, a gente dá o mesmo remédio para todo mundo, em geral. Tá? Então, você não tem um remédio específico para esse paciente. Tá? Então, você tem esse remédio que funciona para essa doença. Mas, espera aí, talvez não funcione para esse paciente específico. Tá? Ele é utilizado para essa doença porque ele funciona em média das pessoas. Foi feito um estudo clínico randomizado lá em Boston, lá em Nova York, que encontrou que, em média, as pessoas de Nova York que participaram do estudo, em média, essas pessoas melhoraram mais com esse remédio. Mas espera aí, muitas pessoas não melhoraram com esse remédio. Quem são essas pessoas que não melhoraram? Quais são as características dela? Então, eventualmente, a gente vai conseguir trazer essa personalização na área da saúde. Também trazer essa personalização na área da educação. Tá? Então, e mesmo a questão de faculdade, né? Qual o curso que uma pessoa com as características desse aluno vai ter maior satisfação pessoal, maior sucesso profissional em 20 anos, e você conseguir dar essas sugestões, obviamente, ninguém vai obrigar ninguém a fazer nada, mas falar que, baseado no histórico de todos os alunos da USP, uma pessoa como você, né, vai ser muito feliz se fizer, sei lá, economia, administração. Tá? E aí você dá, de fato, uma sugestão, uma orientação personalizada para esse aluno a partir desse aprendizado. Porque, assim, são dois temas fundamentais para o país, né? Educação, né? Para a gente ter futuro, e, claro, a saúde, que é para a gente conseguir sobreviver a um país que, como você falou, com uma desigualdade muito elevada que a gente tem, né? Diferenças brutais, né? de tratamento, né? Que existe, né? Em diferentes locais, seja no SUS, seja na rede particular. Né? Então, eu acho que é uma coisa que, quem sabe, aí a gente consegue, com esse teu webinar, incentivar algumas pessoas a pegar esses algoritmos, né? Por exemplo, uma época eu conversei com o Helder, que é teu colega também, que faz parte do nosso grupo, e ele me falou, eu não sei se você, nessa predição que vocês fizeram, você falou assim, sexo e assim mais, qual que é a idade, sei lá, e o hemograma. Vocês chegaram a alguma coisa a levar em conta a radiografia, por exemplo, o raio-x? Não, então exames de imagem é uma área específica de machine learning, né? Então, machine learning, em geral, dividimos em 3 grandes áreas de predição, né? Então, dados de imagem, dados de texto, ou seja, linguagem natural, NLP, e dados estruturados, né? Que são um conjunto de dados que cabem numa planilha, né? Que você consegue colocar facilmente numa planilha. É difícil colocar uma imagem numa planilha, né? Resumir uma imagem numa planilha ou resumir um parágrafo numa planilha. Tá? Então, o que nós trabalhamos no laboratório? Nós trabalhamos na área que gera mais dados em saúde, que são esses dados tabulares, esses dados estruturados. Né? Então, tudo que você consegue colocar numa planilha. Então, dados demográficos do paciente, sintomas, resultados da maior parte dos exames, sinais vitais, fatores de risco. Então, tudo isso faz sentido colocar numa planilha. E por que diferenciar esses 3 grandes grupos? Porque os algoritmos que funcionam são muito diferentes. Tá? Então, essas 3 áreas estão divergindo muito rapidamente, em termos de técnica, em termos de otimização, em termos de algoritmo. E a gente entra de novo nessa questão de que, né, a gente podia fazer tudo mais ou menos, mas a gente prefere ser nível internacional em um específico. Tá? Então, e é uma área que muda muito rápido, o machine learning em geral. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que sempre se atualizando. Então, no laboratório, nós temos reuniões todos os dias,
né, onde os alunos apresentam artigos, apresentam novas técnicas, eles leem, né, eles descobrem alguma nova biblioteca no Python, eles apresentam, eles descobrem algum artigo científico novo, eles apresentam. Então a gente tem que ficar assim o tempo inteiro por dentro do que está acontecendo, porque senão a gente é engolido aí, ele vai ficando para trás. Né? Então a gente tem que escolher uma das três, como o nosso foco é 100% de saúde, né, vamos focar na área que mais coleta dados, que são os dados tabulares, os dados estruturados na área da saúde. Agora, no caso dessa área de, como você falou, com textos, né? Você pode citar algum tipo de trabalho? Você não faz, mas o que se aprende com isso aí, com dados de texto? Por exemplo, análise de sentimento. Né? Você consegue analisar, monitorar redes sociais para saber se as pessoas estão gostando de uma nova política pública ou não. Tá? Se as pessoas estão reclamando de alguma coisa ou não, se as pessoas estão com sintomas de alguma doença ou não. Tá? Análise de, por exemplo, tweets. Né? Então, o algoritmo ele vai analisando todos os tweets e ele vai aprendendo que, quando você tem essa sequência de palavras, é porque a pessoa está com gripe. Tá? Quando você tem essa sequência de palavras, é porque a pessoa não gostou dessa nova lei, ou não gosta desse tal político, não gosta, ou tá tendo problema no seu hospital, por exemplo. Tá? Então, essa análise de sentimento é bem interessante. E na área da saúde também é interessante, por exemplo, na parte aberta do prontuário, né, onde o médico vai lá e escreve mesmo, então você conseguir tirar a informação da parte que está escrita mesmo pelo médico, não aquelas, né, partes que o médico vai preenchendo só com uma palavra ou só com um clique. Você normalmente tem uma área aberta no prontuário que o médico vai colocando a evolução clínica do paciente. Então, também ler isso é interessante também na área da saúde. Então, você tem muitas coisas aí que NLP é bem interessante também. E no caso, por exemplo, de imagens, aí, você tem conhecimento de algum desenvolvimento a partir das imagens que levou a uma conclusão, a um resultado interessante? Sim, existem muitos estudos, né? Por exemplo, câncer de pele, né? Auxilia a detecção de câncer de pele. Então, você já tem alguns algoritmos aprovados aí por agências de saúde, né? Que você consegue colocar o teu celular assim na tua pele e ele consegue te dar um alerta, né? No sentido de que, procure seu médico, tá? Isso aqui possivelmente é um câncer de pele. Tá? Então, você também conseguiria fazer isso com diagnóstico, mas eu não sou a favor disso, eu acho que tem que passar por uma pessoa para avaliar mesmo, tá? Mas pelo menos esse algoritmo fala, consulte teu médico. Isso daqui é alto risco. Tá? A mesma coisa com o exame de raio-x, como você chegou a mencionar, também para auxiliar no diagnóstico, auxiliar no laudo do radiologista também. Tem muitos estudos já sobre isso, de problemas oculares também. Então, muitas áreas em desenvolvimento. Agora, me fala o seguinte, em geral, quer dizer, a quantidade de dados que são necessários para essa competência, né, do algoritmo, ela depende de quanto de recursos computacionais de grande porte, de médio porte, porque em alguns webinars que eu fiz, né, quando a gente colocou que o Brasil, infelizmente, não dispõe de computadores de porte suficiente para fazer uma análise com uma grande quantidade de dados. Você tem tido dificuldade com isso ou não? Então, a gente tem a felicidade aí de ter o financiamento, né, apesar da crise da ciência, como eu mencionei, né, a área de machine learning ainda é uma área com bastante interesse, né, então, assim, e estamos procurando financiamento internacional, então hoje a gente tem o financiamento da Microsoft, abriu uma chamada internacional de inteligência artificial, conseguimos cerca de R$500 mil recentemente da Microsoft, para usar a nuvem deles. Tá? Então, principalmente hoje, né, com o trabalho remoto, né, então aqui tem um meu laboratório ali que está abandonado já fisicamente há cerca de 1 ano, tá? Então os alunos não vêm, né, eles não podem vir. Então estamos trabalhando remotamente, todo mundo trabalhando na nuvem. Tá? Então antes a gente tinha as máquinas físicas, tá? Hoje com a pandemia nós mudamos para a nuvem, então graças a esse financiamento aí da Microsoft, estamos em todas as nossas análises na nuvem. Então essa é uma possibilidade aí sim de ser utilizada. E dados tabulares, né, exigem menos recursos computacionais do que dados de imagem, por exemplo. Tá? Os dados de imagem eles levam mais tempo, eles exigem mais recursos computacionais do que dados tabulares. Tá? Então a gente acaba não tendo tanto problema assim como o pessoal de imagem. Mas também a gente tem tido muitos avanços
na área de hardware para machine learning. Tá? Então, placas de vídeo têm melhorado muito e têm sido muito utilizadas para rodar algoritmos de machine learning. A própria memória dos computadores está aumentando bem rapidamente. Então, tudo isso auxilia aos algoritmos serem cada vez mais rápidos. No início, a gente tinha algoritmos que levavam semanas para rodar. Hoje, já não temos mais esses problemas. Os algoritmos rodam relativamente rápido, principalmente na nuvem que a gente usa agora. Esse problema é cada vez menor. Agora, me fala o seguinte, uma das coisas que a gente tem discutido muito, até dentro do nosso grupo, é a questão da inovação, né? No caso, as parcerias, quer dizer, do teu grupo, né, com parcerias externas, né, como que está dentro da Faculdade de Saúde Pública a burocracia para que essas eventuais parcerias possam ocorrer e que esses eventuais recursos podem vir para o seu grupo? Como é que tem sido isso aí? Os recursos diretamente para equipamento é relativamente tranquilo, então a USP não diferencia muito aí de financiamento público ou financiamento privado nesse sentido, desde que seja diretamente para pesquisa, né? Então nós já tivemos financiamento da Fundação Lehman até recentemente, que é a Fundação do Jorge Paulo Lehmann. Agora, como eu falei, temos o financiamento da Microsoft e também as públicas, né? FAPESP e CNPq no momento. Aí também estamos, né? Então não vamos ficar acomodados, né? Não vamos deixar destruírem a ciência brasileira. Então estamos buscando recursos externos, né? Então eu estou submetendo essa semana um recurso para o NIH, né? Que é o financiamento da pesquisa dos Estados Unidos junto com a Universidade de Colômbia. Amanhã tem uma reunião com a Universidade de Harvard, também para lançarmos um financiamento, também vindo dos Estados Unidos. Também estamos iniciando um novo projeto com a Universidade do Texas. Então, assim, estamos assim, se virando na medida do possível. Vamos conseguir destruir a ciência por cima do nosso cadáver. Então, nessa situação atual, a gente busca alternativa, sim, esperando que um dia a gente retome a normalidade, né, que a ciência volte a ser financiada no Brasil, assim como é extremamente financiada nos Estados Unidos, financiamento público gigantesco, né, de ciência, mesmo em termos proporcionais, assim, uma infinidade maior que o Brasil. Então a gente espera que isso volte, que a gente volte a conseguir identificar a importância de ter uma ciência no país e a respeitar a ciência. Então, enquanto isso, a gente está procurando essas outras alternativas, mas que a gente tem muita sorte, né? Que ter, principalmente um laboratório de área de machine learning é uma área que está tendo muito interesse de empresas, de governos e de pesquisas científicas, né? Então a gente tem passado relativamente ileso na situação atual. Mas, assim, você tem tido, vou dar um exemplo, assim, fictício, né? Vamos pegar aí uma BASF, né? Ela entrou em contato com você, ela tem um estudo que o teu laboratório faça uma parceria com eles para que você desenvolva um algoritmo para uma específica necessidade dele. Nessa parceria, por exemplo, entre uma empresa privada, né, e a USP, para o teu grupo fazer o desenvolvimento de alguma aplicação, você tem tido esse tipo de situação também no teu grupo ou não? Depende da situação. Então, a gente já teve algumas parcerias com o PROAD via o Einstein, que, na verdade, comprou alguns computadores que a gente tem aqui, mas foi uma parceria de pesquisa científica, não foi para gerar um produto para eles. Para gerar um produto para eles, isso classifica como uma consultoria da parte da USP, aí já tem uma burocracia gigantesca para ter que ultrapassar, né? Mas, assim, se for um financiamento à pesquisa, onde a gente não tem que entregar nenhum produto, é como se fosse um financiamento à pesquisa como um todo, né? Então, aí é bem tranquilo, sim, mas a gente fazer um produto para uma empresa, a USP já não gosta muito disso, né? Que eu acho que deveria ter, na verdade, essa abertura, né? É bom para os alunos terem esse contato com as empresas, né? Mas aí, infelizmente, ainda não estamos nesse momento aí da USP ainda. Esse é um dos grandes problemas também, porque a gente, quando eu ainda estava nativo, a gente teve uma experiência, inclusive era com a Univesp, né, da gente poder fazer um trabalho em colaboração, e que, claro, veio recursos para a universidade e também o pesquisador, porque a gente tem a regra atual que a gente pode dedicar até 8 horas por semana, né, para esse tipo de colaboração.
mas esse tipo de situação você não tem feito no teu grupo por enquanto, é isso, né? Não temos feito. Beleza. Bom, a gente já completou aqui os 60 minutos. Eu queria mais uma vez agradecer a todos que nos estão acompanhando aí pelo YouTube. Queria também parabenizar mais uma vez o Alexandre pela excelente palestra. Eu acho que você conseguiu cobrir tudo. Eu tenho certeza que, inclusive, as referências que você vai dar, aquele curso de verão também, que a pessoa vai precisar ser rápida no gatilho, né, para poder... Quantos dias é essa escola de verão? São 5 dias, é uma semana do dia 14 ao dia 18 de fevereiro. Isso, que é isso aí. E você mostrou também lá no canal, inclusive, da USP, uma série de vídeos, né, de aulas teóricas que você desenvolveu, que está disponível também para as pessoas, né? E você também citou, acho que 2 alunos seus, né? Um que inclusive está na Fiocruz, uma moça, né? Ela também desenvolveu um algoritmo que está, inclusive, disponível para as pessoas poderem ter acesso e, eventualmente, a partir dele, fazer uma modificação, né? Você citou, acho que 2 exemplos, que isso é muito interessante até para quem está na área, né? Entender como é que é feito um algoritmo, né? E, eventualmente, fazer as suas adaptações para a sua aplicação. Então, queria mais uma vez agradecer, parabenizar você pelo trabalho, que eu acho que é fundamental esse trabalho que você está fazendo, que vai fazer ainda. A gente espera ainda muita coisa sua. Eu queria, então, passar para você, para as suas considerações finais, para a gente encerrar esse webinar, por favor. Combinado. Então, eu só queria agradecer a todos, né? Agradecer a você, professor Hélio, pelo convite e agradecer a todos aí pela presença e incentivar as pessoas, como você falou, a virem para a área, uma área extremamente fascinante, né? Com muitas coisas a serem descobertas e com grande potencial aí para o futuro. Então, eu recomendo bastante. Um abraço a você, boa noite, Alexandre, até a próxima. Obrigado a vocês que estão acompanhando. Um forte abraço, um abraço, pessoal. Tchau.